A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 1 da revista de adultos da CPAD, ministrada pelo Superintendente Márcio Ângelo. A paz do Senhor a todos, nobres professoras e professores. Estamos iniciando mais um trimestre, né? Rogamos ao Mestre Jesus que continue nos dando sabedoria, né? Nos capacitando com conhecimento, sabedoria e com unção também do Espírito Santo. Cada um dos nossos professores, secretárias, coordenadores, né? Superintendentes, todos os obreiros da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, né? Da Assembleia de Deus Tradicional em Manaus, presidida pelo nosso pastor Valdino Marfilho, né? O trimestre que estamos iniciando agora, irmãos, nós não temos dúvidas de que será um trimestre extremamente enriquecedor, né? Porque nós vamos tratar durante o trimestre todo da teontologia, não é? E a gente observa que essa doutrina ela vai abarcar várias outras doutrinas fundamentais, não é, a fé cristã, como por exemplo a cristologia, né, a soteriologia, a pneumatologia também, a antropologia bíblica que nós estudamos de maneira pormenorizada, podemos dizer assim, no trimestre que se encerrou, né? Mas de forma abrangente mesmo, nós vamos estudar a doutrina de Deus, né? Com base na doutrina da Santíssima Trindade. E aí nós vamos trabalhar todas essas questões, essas doutrinas que nós acabamos de falar aqui. Vamos já ver o nosso sumário dessa lição, não é? E nós esperamos em Deus que essas aulas sejam enriquecedoras, né, para nós, que sejam bem proveitosas para os nossos companheiros docentes da Escola Bíblica Dominical, né, que essas aulas, né, essas pré-aulas seja de grande proveito para nós, no sentido de nós termos como subsídio para preparar as nossas aulas. Pedimos a Deus também que os recursos sejam providenciados por Ele, né, para que nós possamos fazer uma escola melhor que a do ano de 2025. Não é? 2025 nós estudamos 4 temas importantíssimos também, né, para a nossa edificação. Nós estudamos, por exemplo, em defesa da fé, no primeiro trimestre, né, em defesa da fé, com o pastor Ezequias Soares, com o propósito de combater as principais heresias da atualidade, não é? Foi uma lição muito, muito rica. No segundo trimestre, nós estudamos com o pastor Elienay Cabral, e o Verbo se fez carne. Não é? Outra lição também maravilhosa, baseada no Evangelho de João, né?
vimos alguma coisa sobre a pessoa de Cristo, né? Cristologia, mas o seu ministério também, né? Mas enfatizando a sua humanidade, né? Foi muito boa também essa lição. Estudamos, por último, aliás, no terceiro trimestre, sobre a igreja em Jerusalém, né? Como modelo para todas as igrejas, né? Um modelo de crescimento da igreja em meio à perseguição, né? Vocês lembram, né? E agora estudamos essa lição com o pastor Silas Queiroz, antropologia bíblica, não é? Corpo, alma e espírito. Todos esses temas, né, eu tenho certeza que trouxeram importantíssimas lições para nós. Várias delas doutrinas fundamentais, né, como, por exemplo, como já disse, a encarnação do Filho de Deus. Né? Sem a encarnação de Jesus, todos nós sabemos, né, não existia a possibilidade de salvação da humanidade. Né? A própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Né? Então, se Jesus não tivesse se feito carne, não tivesse encarnado, não haveria sangue para ser derramado pelos nossos pecados, não é? Interessante que no primeiro trimestre de 2025, com o pastor Ezequiel Soares, foi em defesa da fé, né? Em defesa da fé cristã. Nós tivemos uma única lição sobre a encarnação do Verbo, né? Acho que foi a lição 2 ou a lição 3 do primeiro trimestre. E a título de combater principalmente o gnosticismo, né? A ideia docética do corpo, enfim. Mas depois nós tivemos essa única lição sobre a encarnação do Verbo, mas no terceiro trimestre, nós tivemos com o pastor Elianai Cabral uma lição inteira, né, como nós acabamos de falar, que o título foi justamente a encarnação do Verbo, não é? Ou melhor, e o Verbo se fez carne. Lições maravilhosas, não foi, irmãos? Mas naquele mesmo trimestre, no primeiro trimestre, nós tivemos também uma única aula sobre o Deus Trino, né? Sobre a Trindade, combatendo o unitarismo, né? O unicismo também. E agora nós vamos estudar uma lição inteira sobre a Santíssima Trindade, né? 13 lições sobre esse Deus triuno. A Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em 3 pessoas. É o título geral, né? Ou o tema geral, e o subtema da nossa lição. A Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em 3 pessoas. Irmãos, essa é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. É importante os professores, nós como professores da palavra de Deus, nós não descuidarmos disso, em identificar quais são as doutrinas, os ensinamentos fundamentais da fé cristã. São vários, né? É verdade que esse é um dos assuntos mais difíceis, mais complexos, a doutrina da Santíssima Trindade, porém é importante
e eu diria que até indispensável, não é? O estudo dessa doutrina, porque ela, como já disse, e vocês bem sabem, é uma das doutrinas essencial da fé cristã. Vocês sabem que existem doutrinas que são basilares, né? Que são absolutamente imprescindíveis à fé cristã. Por exemplo, a doutrina da divindade e da humanidade de Cristo. Nós vamos estudar isso mais para frente. Né? Para Cristo ser um Deus trino, fazer parte da Trindade, ele tem que ser divino. Né? Então, a doutrina da divindade de Cristo e também da sua humanidade é um dos muitos exemplos das doutrinas fundamentais à fé cristã, das doutrinas que são pilares centrais. Né? A doutrina da salvação pela graça, não é? A doutrina da inspiração, da inerrância e da infabilidade das Escrituras é uma outra doutrina, uma outra crença também fundamental para da fé cristã. A doutrina da ressurreição, a doutrina da volta de Jesus, né? da parousia e muitas outras. Né? E dentre elas, a doutrina da Santíssima Trindade. Existem inúmeras outras doutrinas também que não são tão... são importantes, mas não são, como é que eu digo, tão essenciais, não é? Não são tão essenciais assim como essas que nós acabamos de mencionar. Por exemplo, nós acabamos de estudar sobre a doutrina da tricotomia, não é? A doutrina tricotômica. Essa é importante, né? Eu tenho certeza que vocês também, nós enriquecemos muito o nosso conhecimento, o nosso entendimento a respeito do nosso próprio ser, da nossa constituição criada por Deus, mas a doutrina da tricotomia ou da dicotomia, não é uma doutrina essencial à fé cristã. A doutrina, o que nós não podemos, como nós já estudamos aqui, é acreditar na doutrina monista, né, do monismo, em que o homem ele é constituído de uma única de um único elemento, né? O corpo é aquilo ali, morreu, acabou, né? Isso aí nós não podemos crer nisso e nem ensinar, né? Nem crer e nem ensinar. Mas a doutrina da tricotomia, da dicotomia, é uma doutrina bíblica, mas não é uma doutrina fundamental, não é uma doutrina essencial. A doutrina pré-tribulacionista também, por exemplo, não é? A doutrina da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, é uma doutrina essencial, mas quando isso vai acontecer, não é essencial, não é uma doutrina basilar, não é? Alguns creem que o arrebatamento da igreja vai se dar antes da grande tribulação, alguns creem que no meio da grande tribulação, outros depois da grande tribulação, não é? Esse não é o assunto aqui, mas só como exemplo de doutrinas que são fundamentais à fé cristã e doutrinas que não são fundamentais, são importantes, como já disse, mas não são essenciais, não é?
Mas a doutrina da Santíssima Trindade, nobres professores e professoras, é uma doutrina de fundamental importância. Mas por que, irmão Márcio? Porque ela é é um pilar central, como já dissemos, né? Que é central porque revela Deus como um ser relacional, como um ser amoroso, né? E, e em eterna comunhão, né? Então, sem a Trindade, por exemplo, irmãos, a missão de salvação, ela podemos dizer que perde todo o seu sentido, todo o seu efeito. Não é? Nós sabemos que é o Pai que, no plano de salvação, não é? É o Pai que envia, o Filho que executa, que redime, não é? E o Espírito Santo que é quem santifica. Não é? Então, cada uma dessas pessoas, que nós vamos entrar mais para frente nesses detalhes, não nessa lição, mas em outras lições, não é? Então, as três pessoas, elas têm os seus papéis fundamentais no que diz respeito à salvação, à santificação, à glorificação, a nossa relação com Deus. Não é? A doutrina da Santíssima Trindade é um mistério profundo. Né? Nós precisamos aceitar pela fé. Né? Na verdade, nós jamais vamos entender, haja vista o título da primeira lição, né? O mistério da Santíssima Trindade. Nós vamos estudar nesse trimestre, irmãos. Eu pediria à irmã Edla para colocar aí o sumário da nossa lição. Antes de nós nos atermos à primeira lição, que é da aula de hoje, mas é bom nós termos aqui um panorama do que nós vamos estudar durante o trimestre. Repito, irmãos, e vocês sabem, são lições maravilhosas, não é? O mistério, a primeira lição, olha, nós vamos estudar o mistério da Santíssima Trindade. A segunda lição, o Deus Pai. A terceira, o Pai enviou o Filho. Não é? Nós vamos ver aqui que o Filho, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é quem revela, dentre outras coisas, justamente a Trindade, o Deus Trino. No Antigo Testamento, não se tem com clareza a percepção desse Deus Trino, não é? E Jesus, na sua encarnação, é justamente quem apresenta, quem revela a Trindade. O Deus Pai, o Pai enviou o Filho, na lição 3. A lição 4, nós vamos ver aqui a paternidade divina. Na quinta lição, o Deus Filho. Na sexta, o Filho como Verbo de Deus. Na sétima lição, a obra do Filho. Na oitava lição, o Deus Espírito Santo. Na quinta lição, Espírito Santo, o regenerador. Na nona lição, né? Espírito Santo como regenerador. Na 10ª lição, o Espírito Santo novamente, agora como capacitador. Na 11ª lição, aí nós vamos estudar, irmãos, a relação do Pai com o Filho, né? Do Pai com o Espírito Santo, do Filho com o Espírito Santo, e por último, nós estaremos vendo a Trindade Santa e a Igreja de Cristo.
E aqui na primeira lição, o mistério da Santíssima Trindade, nós iremos discorrer sobre três temas. São 3 tópicos, como é de costume. Então, nós teremos no primeiro tópico a revelação trinitária, no batismo de Jesus. No segundo tópico, nós teremos a distinção e a unidade das pessoas divinas. E no terceiro tópico, a relevância da Trindade para a fé cristã. Nesses 3 tópicos, nós temos 3 objetivos sugeridos aqui no nosso plano de aula. Antes da leitura do texto áureo e da verdade prática, irmãos, nós vamos ver aqui os objetivos da nossa lição, dessa lição de número 1. O primeiro objetivo é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. O segundo objetivo é mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o terceiro objetivo é enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Por qual motivo nós estaremos estudando essa lição? No terceiro tópico, o comentarista tem esse objetivo de mostrar para nós qual a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos e abraçarmos essa doutrina, que é uma doutrina, como já disse e repito, fundamental à fé cristã. Vamos ler o texto áureo, irmãos, a verdade prática, como de costume, a leitura bíblica em classe. Depois estaremos orando e compartilhando com vocês alguma coisa dessa lição. Nós não vamos nos alongar muito hoje, irmãos, por conta, não por mim, mas por conta das atividades de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está conosco o nosso professor evangelista Natanael. É com o senhor hoje, pastor, a oração, tá bom? Pode ser? Pode ser, sim. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos. Pastor, nós vamos... O assunto da nossa lição, repetindo, o mistério da Santíssima Trindade, o texto áureo diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e vi o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar? Pastor Natanael, por favor. Vamos orar. Meu Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por estar reunidos mais uma vez nessa noite para estudar a tua palavra no início desse novo trimestre. E nós esperamos e confiamos em ti que o Senhor venha nos dar cada dia mais sabedoria e humildade para aprendermos da tua palavra. Que teu Espírito Santo abençoe essa aula inicial, abençoe o professor, irmão Márcio. Toma a direção, dá sabedoria a ele, Jesus, e a cada um de nós, professores e alunos, e todos que participamos dessa EBD online, e que ao longo desse trimestre o Senhor se manifeste, como aconteceu no trimestre passado, nos despertando, transformando a nossa vida, porque a tua palavra tem esse poder de nos ensinar, nos instruir e nos corrigir, nos aproximar ainda mais do Senhor. Assim nós te suplicamos a tua bênção e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Está aí a leitura bíblica. Bom, irmãos, como orientação para todos nós, estamos aqui numa sala de professores, não é? Nós sugerimos, já de início, que nós, professores, evitemos apresentar figuras para ilustrar a Trindade. É interessante que eu digo isso porque hoje, né, a gente vê muito material, recebe muito material pela internet, todos nós, né? E aí a gente vê uma série de coisas que, em vez de ilustrar e facilitar, professores, a nossa compreensão a respeito da Trindade, confunde mais ainda, e algumas delas caminham para certas heresias. Então, é importante que nós evitemos fazer ilustrações, por exemplo, até mesmo aquela antiga ilustração ou aquela comparação do sol, a sua claridade, o seu calor, não é? Para mostrar as três pessoas da Trindade, é muito difícil, porque, na verdade, é um mistério, né? Como diz a primeira lição, o título da primeira lição. Na verdade, há alguns que até só usam essa expressão com relação à Trindade, o mistério da Trindade e da Santíssima Trindade. É um mistério que jamais a mente humana irá conseguir entender, compreender como funciona isso, não é? Como já dissemos, e vocês sabem, nós abraçamos pela fé, porque está nas Escrituras. É evidente que nós não vamos encontrar lá na Bíblia, ou aqui na Bíblia, essa terminologia, né? A Trindade, e algumas seitas, alguns hereges se apegam a isso para dizer, olha, não encontramos essa palavra na Bíblia, e por isso a Trindade não é uma doutrina bíblica, né? Mas vocês sabem que há várias terminologias na Bíblia que não encontramos na Bíblia, mas nem por isso a doutrina é falsa, é uma heresia. Por exemplo, nós não vamos encontrar na Bíblia
as palavras onipotente, onisciente e onipresente, não é? Mas todos nós sabemos que são atributos de Deus e são doutrinas bíblicas, doutrinas verdadeiras e, repito, fundamentais. Essas doutrinas a respeito de Deus são doutrinas fundamentais à fé cristã, né? Então, há várias palavras, várias terminologias que nós não vamos encontrar na Bíblia, não é? Mas a doutrina está lá. A doutrina está permeada por todas as escrituras sagradas, né? Um outro exemplo disso é a Imaculada, né? Se referindo a Maria. O próprio comentarista da lição, ele fala dessa doutrina como exemplo, né? Não está na Bíblia. Então, são várias doutrinas que não estão ali com uma terminologia, com uma palavra definida, mas que a doutrina, o ensinamento, ele é verdadeiro, ele é bíblico, ele é real. A exemplo da doutrina da Trindade. Então, nós não vamos encontrar, né, a palavra Trindade nas Escrituras, mas é uma doutrina bíblica e fundamental à fé cristã. Então, mas voltando, irmãos, como uma sugestão, né, evitemos de apresentar, por exemplo, um outro exemplo, a figura de um triângulo, não é? Um triângulo. E ali alguém mostra a base é como tem três partes, não é? Então, mas se você tirar ali, por que não serve para ilustrar a Trindade? Se você tirar ali uma parte daquela, já não é mais um triângulo. Já não é mais um triângulo. E a Trindade, independente das pessoas, eles continuam sendo Deus. Não são três deuses, mas Deus, ele não depende do Espírito Santo para ser Deus, Deus Pai, nos referimos, não é? Jesus, ele não depende do Pai e nem do Espírito Santo para ser Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Mas não são três deuses. Não são as três partes que formam um Deus. Deus é único, mas subsistente em três pessoas, não é? Então, é difícil de nós ilustrarmos isso com figuras, com exemplos para tentar esclarecer essa questão, essa doutrina da Trindade. Então, evitemos, irmãos. Vocês podem ver isso depois com mais tempo. Aqueles que ainda não atentaram para isso, não é? É bom nós evitarmos. A gente traz sempre slides, não é? Imagens para as nossas aulas. Isso é bom, é muito importante, essas ilustrações. Mas com relação à Trindade, irmãos, é bom nós evitarmos determinadas figuras. Uma outra sugestão é que nós procuremos nos aprofundar, irmãos, principalmente o irmão Márcio, nessa doutrina, nas outras doutrinas fundamentais da fé cristã. Utilizem a nossa declaração de fé. Tem muitas obras boas com relação à doutrina da Santíssima Trindade. Procuremos ver a fonte, né, a autoria daquele material, e se for um material bom, se for um material indicado bíblico,
não percamos a oportunidade, irmãos, de nos aprofundar nas doutrinas da palavra de Deus, especialmente a doutrina da Trindade. Até porque nós passaremos, não é uma só lição, são 13 lições que nós estaremos estudando sobre essa doutrina, não é? E com certeza surgirão muitas, mas muitas questões mesmo, muitas dúvidas, né? Dos nossos alunos, mas inclusive dúvidas nossas, e não é bom nós estarmos diante dos nossos alunos sem ter firmeza daquilo que nós haveremos de ministrar para eles. Né? Então, é uma outra sugestão, nos aprofundarmos na nossa declaração de fé, nas escrituras sagradas, né? Livros de teologia sistemática, sobre até ontologia, e com certeza nós ficaremos mais enriquecidos, e os nossos alunos terão um ensino também fundamentado nas escrituras sagradas. Mas o comentarista da lição, irmãos, ele escolhe o texto do batismo de Jesus, não é, para ministrar essa primeira lição. Até parece que o assunto aqui da primeira lição não é a Trindade, né? À primeira vista, porque ele enfatiza sobre o batismo de Jesus, o significado do batismo de Jesus, né? A descida do Espírito Santo, a voz do céu, né? Mas a gente precisa lembrar, o irmão Márcio, que esse texto é justamente o texto mais central a respeito da Trindade, não é? Porque aqui nós vemos claramente, como eu vi alguém dizer hoje, só não vê quem não quer, mas tem muita gente que não consegue ver. Mas aqui nesse texto nós podemos ver claramente as três pessoas divinas, né? Um único Deus subsistente em três pessoas. E aqui no primeiro tópico ele traz a revelação trinitária no batismo de Jesus, não é? Eu quero já... Tem um outro material muito bom também, irmãos, que é o comentário do nosso devocional, né? Eu sei que vocês já conhecem alguns, mas eu vou mostrar aqui, é esse, né? Não é o livro de apoio, é o comentário das leituras diárias, né? No final nós vamos até fazer um sorteio, quem ficar até o final vai estar concorrendo ao nosso livro da leitura diária, né? São muito material, irmãos, que nós temos hoje, graças a Deus, à nossa disposição, sem precisar de piratear, né? Para nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus, nas lições propostas pela CPAD. Mas no livro de apoio, o comentarista da lição, ele traz aqui um pouco mais de detalhe do que na revista, porque não tem espaço suficiente, né? A respeito dessa obediência de Cristo demonstrada justamente no seu batismo. Vocês sabem que o batismo de Jesus
podemos dizer que foi ali o momento oficial da inauguração do seu ministério, não é? E ele diz aqui o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Quando ele diz aqui que nós lemos na leitura bíblica em classe, do versículo 15, Jesus, porém, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, não é, o permitiu. Mas Jesus, ele não tinha necessidade, né? Não tinha por que Jesus se batizar se não fosse para cumprir essa justiça, né? Então ele diz aqui que a expressão, essa frase, cumprir toda a justiça, nesse versículo 15 de Mateus 3, aponta, como ele diz aqui no título, justamente para a obediência de Cristo, no sentido de cumprir cada exigência da lei, tanto a lei cerimonial como a lei moral. Não é? Ele veio para cumprir toda a lei. Ele mesmo disse, não é, que não veio abrogar, não veio anular, não veio descumprir a lei, mas ele veio para cumprir toda a lei, né? Então, ele diz aqui que isso implica que quando Jesus, quando ele assumiu a forma humana, ele se colocou debaixo das regras da antiga aliança, né? Das regras da antiga aliança. Havia essas regras e Jesus, ele se sujeitou a se colocar debaixo da lei. Por isso que ele disse, eu vim cumprir a lei, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí João Batista entendeu e permitiu, concordou em batizá-lo, não é? E ele diz aqui também que o batismo de Jesus representa, como nós acabamos de dizer, o seu ministério público, não é? Representa o seu ministério público, mas também, como alguns dizem, irmãos, o batismo de Jesus, vocês sabem, tem vários significados, né? Mas o que eu acho, o que eu considero, eu particularmente, o mais marcante ou o mais importante desses é a identificação de Jesus com a humanidade caída, não é? Ele se identificou ali com a humanidade, já se solidarizando com ela, não é? Porque ele mais para frente tomou o seu lugar, e alguns dizem que já ali no batismo ele já está demonstrando essa sua afinidade, essa sua solidariedade com a humanidade, se colocando junto a ela e depois no seu lugar, carregando sobre si, literalmente, como diz Isaías, os nossos pecados, não é? As nossas falhas, os nossos erros. É o comentarista, é o pastor Douglas Batista também que afirma isso. Olha, refere-se a um gesto de solidariedade com o ser humano caído, antecipando, olha aí, o seu caráter substitutivo de sua missão. Eu não tenho certeza agora, não estou conseguindo lembrar, mas parece que nós temos essa definição na nossa declaração de fé, né? Mas, enfim,
Jesus ele se submeteu àquela cerimônia, literalmente, né? Demonstrando a sua sujeição à lei cerimonial para cumprir os preceitos divinos. O batismo de Jesus também, ele diz aqui que é uma atitude de obediência ao plano de redenção ou ao plano redentor do Pai. E essa obediência, ela é parte da justiça imputada aos crentes, porque Jesus, ele viveu perfeitamente a lei que era exigida, não é? João, no capítulo 1 e o versículo 17, veja o que ele diz. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei de Moisés, a lei exigida, ele cumpriu. Ele trouxe a graça porque ele cumpriu a lei, não é? Então, ele completa aqui, nesse sentido, é uma proclamação antecipada da cruz, quando começa a sua jornada de humilhação, que culminará em sua morte expiatória. Não é? Vocês sabem que por isso que João tentou argumentar ali, sabendo que Jesus não tinha pecado, que era o enviado de Deus, não é? Ele tentou não batizar Jesus, porque o batismo de Jesus, irmãos, em águas, ele também é um exemplo de humilhação. Ele é um exemplo de humilhação, né? E Jesus, ele se humilhou. Ali ele começou, na inauguração do seu ministério, ele começou, como disse o comentarista da lição, ele começou a sua jornada de humilhação, né? Já ali ele começou demonstrando humildade, humilhação, e mesmo sendo o Cordeiro de Deus que tiraria e que tira o pecado do mundo, não é? Ele não pecou, ele não tinha pecado, mas ele se identificou com os pecadores e desceu às águas batismais. Mas enquanto ele está ali para se batizar, no segundo ponto do primeiro tópico, o comentarista já trata aqui da descida do Espírito Santo como uma unção para o seu ministério. E aí a Bíblia diz que logo que Jesus saiu do rio, saiu das águas, esse texto, irmãos, ele é claro, é a palavra de Deus, né? Ele é riquíssimo, porque a gente vê o significado até no pouco tempo em que Jesus passou dentro do rio, né? A Bíblia é bem enfática em certas palavras, e é importante o irmão Márcio atentar para todas elas, né? Ele diz aqui no versículo 15, no versículo 16, e sendo batizado, saiu logo, ele diz aqui, da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, né? E vindo sobre ele. Jesus como homem, Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? Mas no seu ministério, por isso que a gente diz terreno,
no seu ministério terreno, no seu ministério humano, ele dependeu da graça, do poder, da unção do Espírito Santo para realizar o seu ministério, para realizar as obras do Pai. E ele diz aqui, essa manifestação visível do Espírito não representa uma adoção ou escolha messiânica tardia, porque Jesus, como acabamos de dizer, vocês sabem, ele é Deus eterno, sempre foi, não é? Então, ele diz aqui, não se refere a uma adoção tardia, ou uma escolha, né, tardia, messiânica, como se Jesus passasse a ser o Messias a partir dali, naquele instante. Veja que João viu o Espírito Santo descendo sobre ele e a voz, que nós vamos ver mais para frente, depois que Jesus saiu da água. Mas veja a sua resistência em batizar Jesus, antes de ele ver antes de ele ter aquela visão, não é? Quando Jesus saiu da água. Ele disse, mas João se opunha-se lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim, né? Jesus, ele é o verdadeiro Messias, ele não foi adotado ali como algumas heresias querem passar para nós, querem nos ensinar, querem nos enganar. Ele diz aqui que trata-se de uma confirmação pública, novamente, do que ele já era, de que ele já era o ungido, o Filho de Deus, unigênito do Pai, né? Conforme anunciado desde o seu nascimento. Lucas capítulo 1, versículo 32, ele diz, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Vamos avançar, irmãos? No terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui a voz do Pai, que o comentarista diz aqui, coloca como a aprovação do céu, né? Por fim, no versículo 17, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do Pai como uma voz de aprovação, né? Essa voz audível do céu que proclamou, como nós lemos no versículo 37. Ele diz aqui, trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a sua divindade, a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e profetas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo ou em quem tenho todo prazer, não é? Vocês sabem. Desse modo, a voz de Deus no batismo, ele diz aqui que autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra principalmente a sua filiação divina. E aí ele repete, ele é o Filho em quem o Pai tem todo o prazer ou completo prazer. Irmãos, o segundo tópico da nossa lição vai mostrar aqui de forma bem sucinta, né, a distinção, não somente a distinção, mas também a unidade das pessoas divinas. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. A unidade e a distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é
uma só essência. Mas ele subsiste em 3 pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, como nós dissemos no início, ela é trinitária em sua essência, né? O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito Santo, ele aplica os benefícios dessa salvação planejada pelo Pai, não é? E executada pelo Filho. Agora o Espírito Santo aplica os benefícios dessa salvação àqueles que foram convencidos por ele próprio, né? O que são convencidos por ele mesmo, pelo Espírito Santo. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em sua essência e triuno em pessoas. Não é? Aqui não se trata de manifestações, né, em momentos diferentes, mas da atuação de pessoas separadas, não é? O Deus bíblico não é uma unidade absoluta. O Deus bíblico é uma unidade composta, não é? Isso aí a gente pode tomar como, por exemplo, o casamento entre homem e mulher, né? O próprio Deus disse: serão os dois uma só carne. Então, o casamento, o casal, marido e mulher, não é uma unidade absoluta, é claro. É uma unidade composta, porque é uma unidade que tem ali 2 pessoas. Então, a Trindade também não é uma unidade absoluta, mas é uma unidade composta. É uma unidade com 3 pessoas, né? Alguém também ilustra essa questão da unidade composta ou a unidade absoluta, né? Isso aí dá para nós ilustrarmos. Alguém pode pegar um cacho de uva, um cacho é uma unidade, né? Mas ali não é uma unidade absoluta, é uma unidade composta. Ali tem várias uvas, né? Então um cacho é uma unidade, mas não é uma unidade absoluta, né? Isso aí dá para nós entendermos. E é o que o comentarista ele coloca aqui. O Deus da Bíblia não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta, olha aí, e dinâmica, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. No segundo ponto, ele fala da pluralidade nessa unidade composta, né? Demonstrada no Antigo Testamento. É claro, como disse no início, o Espírito Santo, Jesus, ele veio nos apresentar, né? Revelar esse Deus trino. Mas, e hoje nós vemos com mais facilidade no Antigo Testamento, não é? Mas já havia ali no Antigo Testamento manifestações da Trindade. Já no primeiro capítulo da Bíblia, não é? Quando ele diz, aqui no versículo 1, no princípio criou Deus, esse Deus em hebraico é Elohim, vocês sabem, e Elohim está no plural, né? Ou Elohim, como queiram, está no plural. Então, ele diz aqui, deixa eu ler para nós ganharmos tempo. O nome hebraico Elohim é o plural de Eloá, e é utilizado para designar o Deus único de Israel.
E aí ele diz aqui, ele cita aqui, no princípio criou Deus, olha aí, Elohim, os céus e a terra. No texto, o sujeito, Deus, está no plural, enquanto o verbo criou, bara, em hebraico, né, está no singular, indicando uma pluralidade de pessoas em uma única essência divina. E aí ele cita aqui Gênesis 3:22, 11:7, que não dá para a gente ler, mas eu tenho certeza que vocês já têm meditado sobre esses versículos. Isaías 6:8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a trindade que nós estamos estudando, mas admite uma pluralidade interna na divindade. Assim, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas completa e a qualifica. Amém, irmãos? O terceiro ponto do segundo tópico, ele traz aqui a Trindade explicitada agora no Novo Testamento. Com certeza, no Novo Testamento nós vemos com mais facilidade, mas nós temos não somente esses 3 ou 4 versículos aqui, mas uma série de versículos no Antigo Testamento que mostram, eu posso até dizer com clareza, o Deus triuno, a Santíssima Trindade atuando no Antigo Testamento. Haja vista, olha, irmãos, aqueles três anjos que foram visitar a Abraão e depois segue somente 2 para resolver a situação da cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram, vocês conhecem. Ali é uma prova ou uma demonstração da atuação da Trindade no Antigo Testamento. Vocês sabem, né? Então, não são somente esses 4 versículos que o comentarista coloca aqui. São vários. E é bom que nós, irmão Márcio, repito, nos apropriemos de todas essas referências bíblicas, irmãos, para passar para os nossos alunos no decorrer desse trimestre. A Trindade explicitada no Novo Testamento, ele diz aqui, a Trindade não é vista como 3 deuses, mas como 3 pessoas em um único Deus. É um mistério, né? Por exemplo, a fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, me permitam uma observação aqui, porque geralmente quando a gente lê Mateus capítulo 22 e o versículo 19, é muito comum, inclusive literalmente na hora do batismo, ministrando sobre o batismo em águas, né? Nos púlpitos das nossas igrejas. Eu digo da Assembleia de Deus geral, né? Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Não. O texto diz em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele não repete o nome para cada pessoa. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque o Deus é um só. As pessoas são 3, mas o Deus é um só. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. Não é em nome do Pai, é em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não, é em nome de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O substantivo singular nome
ele diz aqui, estou lendo novamente, irmãos, indica uma só essência. Seguida por três pessoas distintas, tá vendo? É mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Não são três nomes, não é em nome, não está aqui no plural, não é? Ele diz aqui, o nome está no singular, porque é um só Deus. É um só Deus. Porque há, irmãos, pessoas contrários à doutrina da Trindade, que eles se apegam exatamente a esse versículo para dizer que nós cremos, que nós acreditamos em três deuses, em nome de um, em nome do outro e em nome do outro. Mas não é. A Bíblia mostra aqui o substantivo no singular. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um só Deus, subsistente em três pessoas distintas. É interessante também, irmãos, nós atentarmos para o significado da palavra distinta e diferente. Em alguns casos, nós usamos como sinônimo diferente e distinto. Mas aqui, esse distinto não quer dizer que são pessoas diferentes, porque a essência é a mesma. A essência divina é uma só. Então, eles são distintos, mas não são diferentes. O mesmo ocorre na bênção apostólica. Um outro exemplo aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos ou com todos vós, né? Esse texto ele diz aqui que associa as três pessoas de modo equitativo. Vamos avançar, irmãos, para o terceiro tópico da nossa lição, porque depois eu quero abrir aqui para algumas colocações dos nossos professores. A relevância da Trindade para a fé cristã. O desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade, ele repete aqui, não é uma elaboração tardia da fé cristã, né? Nós já lemos sobre isso. Ela emerge das Escrituras como revelação progressiva do Deus vivo. É por isso que já disse várias vezes e vou repetir novamente, né? A revelação plena da Trindade, ou desse mistério, o mistério da Trindade, foi nos concedido através da pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo quem revelou, estamos estudando o texto aqui, o seu próprio batismo revelou as três pessoas da Trindade, não é? Então, não é uma elaboração tardia da fé cristã, ele diz aqui, ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva de Deus. Repito, nós não vamos encontrar a palavra Trindade na Bíblia, mas a doutrina está lá desde o primeiro capítulo e o primeiro versículo do Gênesis que nós já citamos aqui, vocês sabem, não é? Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. Ele fala aqui do Concílio de Nicéia, em 325, depois no Concílio de Constantinopla, em 381, que concluiu, né, essa formulação da Trindade, afirmando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, um único Deus subsistente em três pessoas distintas. Assim aprendemos que o Pai
eterno e não gerado, é a fonte. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Essa nós vamos estudar mais para frente, irmãos. Mas essa outra expressão também é gerado, que o Filho foi gerado, alguns não conseguem entender que Jesus é Deus, que ele é eterno, por causa justamente dessa expressão do próprio Deus, né? Profetizada pelo salmista. Eterno e não gerado é a fonte, o Pai. O Filho é gerado do Pai. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. A nossa oração, nós vamos ver tudo isso na última lição, né? Até a nossa oração, ela abarca toda a Trindade, não é? Repetindo, ele diz aqui: o cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, né? Quando pediram a Jesus para ensinar os seus discípulos a orar, ele diz Pai Nosso. Ele ora ao Pai, né? Pai Nosso que está no céu. Todas as orações de Jesus era se dirigindo ao Pai. A nossa oração é ao Pai, né? Mas por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Segundo ponto do terceiro tópico, irmãos, implicações doutrinárias. Eu vou ler também aqui para nós não sairmos aqui do entendimento do comentarista. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, por exemplo, né, uma crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é único, né, é um. 1 Coríntios 8,6, por exemplo, ele cita aqui, Deus é um só, né? Então, essa crença em três deuses separados, ele diz aqui que viola a unidade de Deus, porque a Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, que é o caso, né, a gente sempre fala de seitas unicistas, mas a primeira seita unicista é o próprio judaísmo, né? O judaísmo não acredita na divindade de Cristo, na divindade, na pessoa do Espírito Santo, né? Eles negam isso aí. E ele diz que negar se constitui em heresias, né? Contrariando as escrituras que ensinam a divindade tanto do Pai como do Filho e também do Espírito Santo. Há uma outra heresia que ele fala aqui, ele mostra unicismo. Unicismo é conhecido também como modalismo, né? Ou sabelianismo modal. Sabelianismo porque veio de Sabélio, né? Sabélio foi o heresiarca dessa falsa doutrina. O unicismo mais conhecido, irmãos, pelo menos para os mais antigos, e se depender de mim, eu vou voltar a falar sobre isso, que é o perigo de nós
nos envolvermos com músicas de seitas unicistas, principalmente do Ministério Voz da Verdade, né, que vocês sabem, conhecem, é uma seita unicista, ou seja, o unitarismo, eles negam a divindade das três pessoas, só creem em um Deus, e, do contrário, eles dizem que nós acreditamos em três deuses. Não é? Já o unicismo, vocês sabem, ele ensina três manifestações diferentes de Deus. Não é? É como se Deus tivesse três máscaras, não é? Ou três fantasias. Uma hora ele se apresenta como pai, outra hora ele se apresenta como filho, porque Deus é um, assim eles entendem e ensinam. Deus é um, então uma hora ele se apresenta como pai, outra hora ele se apresenta como filho, outra hora como o Espírito Santo. Esse é o pensamento unicista, não é? Por isso que modalismo são Deus, ele se apresenta de modos diferentes. Ele diz aqui, o modalismo ensina, ou o unicismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus, está claro que as três pessoas se manifestam, se revelam ali. É claro que Deus, o Deus invisível, Deus Pai, mas ele se revela, se manifesta ali através de voz audível, não é? Como o comentarista diz aqui. Então, no batismo de Jesus, as três pessoas se manifestam ali de forma distinta e simultaneamente, não é? Ao mesmo tempo, Jesus, é claro, saindo da água, depois que saiu da água, o Espírito Santo, em forma corpórea, a Bíblia diz, corpórea, e a voz do céu, que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, ou em quem me comprazo. Então está ali, né, um só Deus, ele repete aqui, que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. É por isso, irmãos e irmãs, vocês sabem, mas eu não me canso de repetir, que essa é uma doutrina fundamental, basilar da fé cristã, porque ela tem implicações com relação à nossa salvação, né? João 17, o versículo 3, ele cita aqui, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviasse. A doutrina da Trindade, ela é inseparável do Evangelho. Ele conclui aqui esse segundo ponto do terceiro tópico, já partindo para a conclusão da lição. Repetindo, a doutrina da Trindade, ela é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, irmãos, um Evangelho que não prega a Trindade, que é contra a Trindade, que não crê num Deus triuno, na Santíssima Trindade, não é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se não é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não haverá salvação para aqueles que não abraçam, esse falso Evangelho. A doutrina da Trindade é inseparável à fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. A conclusão diz assim, irmãos, compreender então a Trindade é fundamental
para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura. Vejam, irmãos, toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva. O Deus que salva é esse Deus trino. E que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, deve ser celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.